Olá! Você já acompanhou aqui no Conexão uma conversa sobre poliamor e as relações livres com os pesquisadores Mônica Barbosa e Alexandre Venâncio. Papo que, aliás, está disponível no Futura Play e você pode rever quando quiser. Hoje nós vamos debater a saúde sexual e outros comportamentos. Ninfomania, assexualidade, demissexualidade, homorromântico. Você sabe o que esses termos significam? Alguns tabus sociais impedem que eles sejam tratados abertamente e a falta de informação traz sofrimento para quem se encaixa nesses conceitos, nesses perfis. E a gente vai conversar agora sobre esse assunto com o psicólogo e pesquisador Luigi D'Andrea e com a psicóloga e sexóloga Sheila Reis. Muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. É um assunto interessante porque tem vários termos que eu citei aqui, muitas pessoas nunca ouviram falar. Eu, por exemplo, nunca tinha ouvido falar sobre demissexualidade, né? Então a gente vai tentar falar sobre eles e explicar um pouquinho sobre cada um deles. Eu queria, primeira coisa, que a gente falasse sobre a sexualidade. Luigi, você ficou estudando esse assunto aí profundamente, né? É uma orientação ou é um distúrbio? Já se sabe hoje em dia? Não, assim, tem uma discussão, mas assim, eu visualizo como uma orientação em emergência, entendeu? Porque você não escolhe ser assexual ou não. É uma orientação que te leva, como te leva à homossexualidade e a outras orientações, entendeu? Hoje em dia o DSM, que é o Código de Doenças de Saúde Mental, tirou vários. Hoje em dia acho que tem um transtorno de desejo hipoativo. Mas cada vez mais as pessoas estão se reconhecendo assexuais e trazendo isso como opção de vida. Não opção, né? Como orientação de vida. Como orientação. E Sheila, muitas vezes a gente ouve esse termo até de uma forma pejorativa para dizer que a pessoa é diferente, até para algumas pessoas até para brincar com isso, né? Isso atrapalha um pouco até, né, quando se trata a sexualidade como uma coisa que é uma brincadeira e não uma orientação que rege a vida de pessoas, né? Isso mesmo, até porque a gente tem que lembrar que sexualidade é muito mais ampla do que o ato sexual, né? É uma questão de você lidar com o seu prazer, né? E ele não necessariamente está na sua genitália, né? Então, quando as pessoas falam, principalmente sem entender, né? Tanto a gente pode falar do hétero, do homo, do bi, né? E do assexual, né? Porque é uma questão nova, assim, nova na mídia. Né? Porque muitos, até porque a gente conversando, a questão de internet facilitou muito, né, essa busca, né, nas pesquisas, então as pessoas acabam se identificando que eles encontram os iguais. Né? Isso, por um lado, é muito bom, né? Porque claro aquelas pessoas sim. que têm dúvida acabam tirando dúvidas, encontrando o acolhimento. Ele não é o único, né? Porque uma das questões que mais que traz transtorno é justamente de você achar que você é o único que está passando por isso. Então, você acaba descobrindo que tem outras pessoas também, que você não é nenhum ET, né? Pelo contrário, né? Por você, de repente, não sentir atração ou desejo sexual, não te faz pior do que ninguém. Agora, uma coisa que eu queria saber, a pessoa não tem atração nem desejo sexual, e ela está aqui assistindo, a gente não sabe, não está sabendo ainda muito bem das coisas, ela precisa fazer algum exame para poder atestar que ela é assexual? Em que casos você deve procurar ajuda médica se você, não sei, se você sente um incômodo em relação à sua orientação? Bom, no meu caso, no consultório, as pessoas geralmente quando chegam com alguma questão sobre sexualidade, a primeira coisa que eu pergunto é se for homem ou mulher, se foi urologista, se foi já o ginecologista, se já fez os exames sobre hormônios, porque vai vir com uma queixa sobre sexualidade, né? Então, se não fez, vai fazer. E se já fez, a gente vai começar a conversar sobre, né? Porque justamente o que está levando aquela pessoa ali, né? Qual o transtorno que ela está sentindo, né? Qual é a questão que está incomodando a ela? Aí vai se trabalhar justamente qual é a queixa que ela está trazendo, né? Então, quer dizer, se a pessoa fala, não tem um desejo, mas está incomodando a ela, porque a gente sabe que toda a mídia, né, permeia sexo, sexualidade, que quantas vezes você faz, quantas vezes questão de sedução. Isso que eu ia dizer, né, Luísa? A gente estava conversando aqui fora do ar que, na minha opinião, a gente vive numa sociedade muito, muito sexualizada, tudo falando muito sobre sexo. Essa questão do incômodo é importante? Tem que incomodar a pessoa? Sim, eu acho. E muitas pessoas se descobrem assexuais porque no ato sexual há um incômodo, há uma tristeza, há algo que não como é que se fala?
Não agrada? Não agrada. Tanto que na minha pesquisa, na minha dissertação, tem um menino que ele se identificava como demissexual depois que ele foi se identificar, porque ele não conseguia ter relações sem vínculo. Então, ele precisava do vínculo afetivo, vínculo amoroso, entendeu? Então, porque a sexualidade ela é bem ampla. Ela não é só o não desejo, mas ela vai em gradações de não desejo. Você estudou a fundo esse assunto, né? E até chegou a esse resultado aqui. Você também estudou essa questão da assexualidade entre o público LGBT. O que você percebeu? Não, é porque as pessoas, é bem misto. O público assexual, você pode, porque tem separações, assim. Tem os assexuais românticos e não românticos. A gente tem que um pouco diferenciar que tem a orientação sexual, que eu vejo como a assexualidade como uma orientação sexual, e a orientação romântica. A orientação romântica que entra homorromântico, heteroromântico, birromântico, panromântico, entre outras. E aí, assim, então você pode ser hétero, e aí, assim, como é que eu posso viver, isso que as pessoas me perguntam, né, sem sexo, mas para essas pessoas não faz falta, entendeu? Então, há uma plenitude na vida delas, apesar de as outras pessoas acharem que há, entendeu? Então, eu acho que só acho um pouco, às vezes, eles nem precisam da chancela médica para se identificar, porque às vezes a vida vai levando a eles a não escolherem essas relações. Não ter desejo de ter experiências. E hoje em dia eu faço parte de um grupo na internet de assexuais, que é muito legal, que eles trocam. E muitos, hoje em dia, eles vão se descobrindo mais cedo, entendeu? E até é interessante puxar essa questão do DEME, é que a questão quando é homem, né, e não sente desejo, é uma pressão muito mais forte. Quando é mulher, nem tanto, porque a mulher tem que ser romântica. Agora, um homem tem que buscar um elo afetivo para ter, então, uma relação. Quer dizer, isso também depõe, no sentido de que é questões de gênero mesmo, né? Do feminino e do masculino. Entendi. Olha, a gente tem uns dados que foram até difíceis de eu encontrar, de uma pesquisa do relatório do Programa de Estudos em Sexualidade ProSex, ligado à Universidade de São Paulo. Essa pesquisa trouxe o seguinte dado: 7,7% das mulheres e 2,5% dos homens não sentem impulsos sexuais. A pesquisa ouviu 8.200 pessoas acima de 18 anos de diferentes regiões do Brasil. E como será que um assexual se sente na sociedade? Vamos ouvir agora o relato de Luciana Torrocio, que tem 43 anos e é moradora de Curitiba. Torrocio, tenho 43 anos, falo de Curitiba e sou assexual. Assexual é a orientação sexual das pessoas que não sentem atração sexual. Pode ser dividido em assexuais estritos ou então da área cinza. Eu sou assexual estrita, não sinto atração sexual em nenhuma das possibilidades. Para mim sempre foi difícil ser diferente, porque no final dos anos 80, começo dos anos 90, eu fui adolescente e não gostava de ir em festas e ficar com meninos que eu nunca vi na vida. E as minhas amigas ficavam. E por causa disso, faziam bullying comigo, me chamavam de sapatão, cantava aquela musiquinha pra mim, Maria Sapatão, sapatão, sapatão. Uma vez me deram uma cueca preta com a palavra sapatão escrita com esmalte vermelho. Eu fiquei muito triste porque aquilo era bullying. O tempo passou. E daí, na internet, eu tentei pesquisar pela expressão adultos virgens. Sem querer, entrei em grupo de assexuais e me identifiquei com a descrição. Então, isso foi no ano por volta de 2004. Eu já era adulta. E essa, sim, foi a minha descoberta, né? Eu descobri a minha orientação. E agora estou mais sossegada. Obrigada. A gente te agradece, Luciana, pelo seu relato, por ter participado aqui com a gente. Muito obrigada. Ela falou 3 pontos que eu acho que eu gostaria que a gente destrinchasse. O primeiro ponto que eu queria que vocês conversassem comigo é o bullying.
Quais pressões, você já estava até começando a dizer, né, Sheila? Quais as pressões que essas pessoas sofrem na sociedade, tanto homens quanto mulheres? Porque, como ela mesma falou, para ela já era difícil se entender, né? Ela está vendo as amigas, todas as amigas beijando, ficando, e ela não sente uma vontade, né? E aí, como é que é essa questão? Já fica a dúvida e a angústia pessoal. Aí chega aqueles seus parceiros, amigos, que eram para você estar se divertindo, brincando, interagindo, eles são muitas vezes os primeiros a zoarem. Então, quer dizer, o sofrimento redobra. Então, quer dizer, isso pode marcar realmente que a pessoa acaba se afastando. A pessoa pode entrar numa depressão, pode entrar numa depressão, pode ficar muito triste, pode acabar adoecendo por uma questão que não era por aí, né? A falta de conhecimento, né? Porque tudo que é diferente, principalmente em grupo de adolescentes, né? O adolescente está naquela fase de querer se autoafirmar. O grupo, geralmente, é onde ele mantém aquela hegemonia. Então, aquele que é diferente dali, todo mundo se junta, né, para atacar, porque aquilo causa estranheza. Então, quer dizer, começa muito daí, às vezes, grandes problemas futuros nos adultos. Eu acho que o apoio da família é importante, de observar o comportamento desse adolescente e ajudar, porque se ele não recebe apoio lá de fora, dentro de casa, ele precisa receber. Mas né? eu volto de novo. Uma menina quieta, que não gosta de ir à festa, ficando, né, ficante, todo mundo apoia, né? É o normal, mais difícil, né? Fica até mais difícil. Ai, que bom, ela fica tão sossegadinha em casa, né? O menino já não. Né? Porque a gente vive numa sociedade sexocêntrica. A convenção social é forte, né? E aí também, talvez, vá procurar ajuda para que ela encontre algum parceiro ou que ela tenha algum desvio dessa sexualidade. Entendeu? Então, às vezes, você patologiza, adoece, né? Questões que para aquela pessoa não é uma questão. Então, assim, ela não tem interesse em ficar. E pronto, né? A pessoa é assim. É isso que a gente precisa entender, que as pessoas são diferentes, né? E entre os assexuais, há diferença. Então, o que tem um viés romântico, ele vai lá e vai namorar. Mas talvez ele não vai querer o ato, entendeu? E isso também vai diferenciando também com a pessoa. Mas Desculpa. Você concorda que nesse ponto até, por exemplo, ele vai namorar, né? Mas um homem, né? O masculino, que ainda tem um peso em cima do masculino, vai namorar. Se não tentar nada, porque a outra pessoa não sabe, ele também está se descobrindo. Nossa, é complicado. Que é complicado. Às vezes chega no consultório isso, né? Principalmente os meninos, os homens, na questão de que fica a dúvida. É para homossexualidade? É hétero? É o quê? Porque não sente, não sabe às vezes nem que existe a questão da sexual, né? É pouco dito ainda, não pode falar. Pois é. Né? O outro ponto que eu queria que a gente falasse sobre a fala da nossa amiga Luciana é sobre áreas sexuais, que ela é assexuada da área cinza. O que é isso? Não, ela se identifica como área estrita. Estrita. Mas que existe a área cinza. Porque assim, isso vem lá da AVEN, que é lá dessa comunidade americana que foi replicando para o mundo. Tanto que lá tem várias bandeirinhas no site, aí não tem a brasileira, tem português, que vai cair aqui na comunidade aqui do Brasil. Os estritos são os aromânticos, eles não querem contato físico. Tem os românticos, que aí, como eu falei, homorromântico, heteroromântico, birromântico. E tem os da área cinza, que seriam os grey area, que teriam relações de forma esparsa, e os demirromânticos. Os demirromânticos, eles necessitam de uma vinculação afetiva para que haja o sexo. E aí também traz sofrimento quando não há. Entendeu? Então precisa ter o amor romântico para que haja... conseguir ter a relação sexual. E o terceiro ponto que ela falou, que eu acho que é importante a gente ressaltar. Lógico que a internet traz uma quantidade de informações muito grande sem filtro, mas ela encontrou apoio e se descobriu através da internet. A internet está ajudando esse grupo de pessoas, na opinião de vocês? Acredito que sim. A internet a gente tem que ver, assim, a internet não é o problema, né? É quem usa a internet.
né? Assim, infelizmente, nós muitas vezes não sabemos usá-la, né? Mas o o instrumento é altamente positivo. Vou só te interromper, vou pedir para os nossos amigos colocarem algumas dessas páginas na internet que nós encontramos. Tem diversas páginas na internet enquanto você está falando comigo, Sheila. Tem a sexualidade, fórum de assexualidade. Agora a gente está vendo aí os assexuais. Você estava dizendo que não é o problema, não é o conteúdo que tem lá, é quem está utilizando, Isso, né? por exemplo, esses sites que você está mostrando, eles são altamente informativos. Eles, com certeza, eles colaboram muito para esse esclarecimento. Né? Então, quer dizer, você vai encontrar, assim, através da internet, vários sites e grupos que podem colaborar. Mas a gente tem que lembrar que também tem o que não ajuda muito também. Né? Quer dizer, aí é que eu falo da maturidade também dessa pessoa na pesquisa. Porque às vezes você tem um acesso, às vezes quando você é mais novo, jovem ou criança, que vai em determinados sites que a gente não tem controle. Entendi. E que aí passa por um outro lado, Pois né? é. Mas uma coisa que eu queria aqui, para poder perceber, é a bandeira sexual. Que isso mostra a tonalidade do preto. Essas cores ali, né? Preto, cinza, Isso. branco e roxo. Isso mostra as gradações e as variações Dentro deste grupo. desse grupo que são... e assim, uma coisa que não é assexuado, é assexual. Assexual. Isso, assexuado é biologia. Biologia, é verdade, biologia. Lembrei agora de aula de biologia, o pessoal sexual. fala muito assexual. Aham. É assexual. É assexual, vamos consertar. Agora eu queria que a gente passasse para um outro comportamento, que é o caso da compulsão pelo sexo. O que caracteriza uma pessoa que... Às vezes as pessoas falam, não, gosta muito de fazer sexo, mas não é isso que é a compulsão. E hoje em dia não se usa mais ninfomania, né? Vamos falar agora sobre um outro ponto, um outro aspecto? É o transtorno sexual hipoativo, né? O hiperativo ou hipoativo. O hiperativo é no sentido de que se mostra no sentido de que quando atrapalha a sua vida do dia a dia. Né? Por exemplo, você trabalha, você come, você toma banho, você vai ao cinema, você anda pela praia, você tem várias atividades ao longo do dia, né, que fazem você ter prazer também. Né? Às vezes não tanto, mas uns mais, outros menos. Na questão sexual, como você está falando da compulsão, né, é a questão daquelas pessoas que não conseguem ter prazer. O prazer delas acaba interrompendo as outras áreas da vida dela, interfere nessas áreas e acaba a pessoa se prejudicando. A pessoa, por exemplo, que busca demais a masturbação, ela pode se preocupar um pouco? Claro. É um dos primeiros sintomas assim que aparecem ou não? Não necessariamente através da masturbação, mas a masturbação até eu tenho um projeto com adolescentes que uma das perguntas que a garotada faz é: professora, quantas vezes eu posso me masturbar? Eles perguntam. Né? Sim. A questão não é quantas vezes, é assim, o que você está deixando de fazer para ficar na atividade, que demanda tempo. Né? Então, quer dizer, você está indo para a praia, você está se divertindo com seus amigos, ou você está em casa lá se masturbando a cada hora. Então, quer dizer, você está deixando outras fontes de prazer para uma só. Essa também é uma das fontes do prazer. Né? Mas, às vezes, as pessoas encontram, através desse prazer, né, dessa descarga, né, do orgasmo, né, da ejaculação, algo que dá um alívio imediato. E elas começam a associar isso para o resto das atividades diárias dela. Né? Fora o risco que você se coloca também. Exatamente, né? É uma situação muito complicada. A gente vai ouvir agora, vamos conversar com a Maria da Luz. Ela é membro da Irmandade Dependentes de Amor e Sexo Anônimos. Ela faz tratamento contra a dependência emocional e também sexual. Nós não vamos revelar a sua imagem e também nem dar seu nome verdadeiro por respeito a ela. Maria, muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Você me escuta? Escuto, sim. Maria, eu gostaria de saber quando que você percebeu que você estava realmente dependente. Há vários anos atrás, eu estava num relacionamento que eu tinha várias vezes
finalizado, fechado, concluído, e eu não conseguia manter a minha decisão em um relacionamento destrutivo, onde tinha abuso moral da minha parte, da parte do meu ex-companheiro, e eu dizia não, e eu não conseguia manter. E aí, através de uma outra Irmandade 12 Passos, os Codependentes Anônimos, eu conheci pessoas dos dependentes de amor e sexo, comecei a frequentar as reuniões, e aí o primeiro passo é admitir a impotência diante da dependência de amor e sexo. Eu comecei a frequentar as reuniões e comecei a identificar padrões emocionais de dependência de amor e sexo. O sexo ou então a companhia desse companheiro que não era uma boa pessoa para você, era uma válvula de escape? Na verdade, era como a gente fala nos dependentes de amor e sexo, era uma forma de eu me anestesiar, era uma forma de eu praticar a codependência, né, que é um padrão de dependência de amor e sexo, né, de eu querer agradar, e aí o sexo entrava nesse sentido, eu quero agradar, então eu faço sexo não porque eu quero, não porque lhe dá prazer, não porque é uma escolha, mas porque eu sou dependente, porque eu quero agradar, porque está relacionado à baixa estima, né, a necessidade de agradar, e aí eu coloco o outro no primeiro plano, me coloco no plano secundário, e os meus projetos acabam ficando no plano secundário. E como que é o tratamento hoje, Maria? Como que é o seu tratamento? Os dependentes de amor e sexo anônimos utilizam os mesmos passos dos alcoólicos anônimos, né? O primeiro passo é admitir a impotência, e aí o programa sugere que a gente utilize as ferramentas, frequência das reuniões, partida nas reuniões, ouvir a partida dos companheiros. Temos um texto básico, dependente de amor e sexo anônimos, a literatura, a prestação do serviço, o apadrinhamento, o trabalho dos passos. Como é um programa de 12 passos, e através do programa que a gente se recupera da dependência, que a gente conquista a possibilidade de fazer escolhas, né, no sentido se quer se relacionar, se não quer se relacionar, se quer fazer sexo, se não quer fazer sexo. É importante o conhecimento dos passos, o trabalho dos passos, a frequência das reuniões. É uma doença para a qual tem tratamento, né? A gente, através do trabalho dos 12 passos, do conhecimento dos passos, a gente pode se recuperar. Nesse momento, é sugerido abstinência de relacionamentos indesejáveis, de relacionamentos onde tem abuso moral, como era o caso do meu ex-relacionamento. É sugerido que a gente não tenha contato, né? Que a gente pratique abstinência em relação aos padrões emocionais. Pessoa. Maria, a gente vai mostrar, eu quero muito agradecer pela sua participação e a gente vai encerrar a sua participação mostrando aqui imagem do site. Você, então, recomenda, né? Você se sente melhor hoje? Através isso. Então, eu estou em recuperação, né? Não tenho mais contato com essa pessoa com a qual eu convivia, não posso ter contato só por hoje. E aí, através do site dasariodejaneiro.com.br, as pessoas podem ter conhecimento das salas, dos grupos, dos horários. Te ajudou, né? E eu quero agradecer, muito obrigada por participar aqui com a gente, viu, Maria? Obrigada a você pela possibilidade de a gente estar informando as pessoas que precisam de ajuda, da existência da Irmandade, e da possibilidade das pessoas se tratarem através do conhecimento e do trabalho dos 12 passos. Muito obrigada a vocês. Um abraço. E olha só, gente, tem esse DASA em outros estados do Brasil. Então, você pode jogar no buscador para poder buscar essa ajuda não apenas aqui no Rio de Janeiro. A gente está chegando no final da nossa conversa. Esse relato foi bastante importante, né? Queria que vocês dessem as considerações finais. Quando a pessoa percebe que precisa buscar ajuda? Tanto a pessoa que tem compulsão, quanto a pessoa que é assexual, mas não se entende ainda. Quando é o momento de buscar ajuda? Quando ela sente necessidade, que ela vê que alguma coisa esteja prejudicando a ela, ou que ela sinta que tem algo que ela pode desenvolver melhor. Esse é o primeiro indício de que ela deveria de buscar uma ajuda. E o que é ser saudável sexualmente? Isso aí eu vou deixar totalmente aberto, porque... E assim, eu só queria trazer uma questão que, assim, que a assexualidade para a compulsão são caminhos totalmente diferentes. Não há um polo ou outro. A compulsão porque é um processo destrutivo. Pode ser por sexo, pode ser por alimento. Se eu estou no ônibus e desço para comer uma coxinha que está lá,
e aí aquilo ali muda Mudou meu seu horário dia-a-dia. e faz com que eu entre em sofrimento. Tá errado. Então a gente tem que se perceber como que a gente se percebe com o nosso próprio corpo. E nos aceitarmos, nos cuidarmos. Isso. Então eu acho que a questão da sexualidade eu acho que o que para mim é vivê-la, entendeu? Na sua plenitude, e que dá para viver várias conjugações, que você até falou, como é que eu posso viver ser sexual, né? Eles chamam de algo sexual, e uma pessoa sexual. É possível, é possível. negociável. Tudo é possível. O importante é a gente buscar a nossa felicidade. Obrigada pela presença de vocês. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Compartilhe essa conversa. Basta acessar o futuraplay.org. Até a próxima.